manifestações coletivas de cunho político, com episódios lamentáveis de violência generalizada e depredação do patrimônio público e privado e que não foram encartadas nessas condutas. Nas chamadas jornadas de junho de 2013, o país assistiu estarrecido a cenas de violência em diversos atos em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília, envolvendo confrontos, barricadas e depredação de agências bancárias, lojas, veículos e prédios públicos. No dia 10 de junho de 2013, ocorreu a fatídica Batalha da Consolação em São Paulo, com destruição de ônibus e vitrines, além de hostilidades aos agentes de segurança pública. Em 17 de junho de 2013, manifestantes atacaram a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, lançando coquetéis de molotov, quebrando vidraças, incendiando um carro de veículos da imprensa, pichando estruturas e utilizando barricadas. Na mesma data, houve depredação generalizada da esplanada dos ministérios em Brasília. Criminosos lançaram rojões e incendiários, danificaram a Catedral de Brasília, bem como depredaram o Palácio do Itamaraty e o prédio do Congresso Nacional. Em agosto de 2013, centenas de vândalos invadiram o prédio. Agosto de 2013, centenas de vândalos invadiram o prédio da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e entraram em confronto físico com a polícia. No ano seguinte, protestos de natureza política no contexto da Copa do Mundo de Futebol de 2014 também geraram um caos de destruição. No Rio de Janeiro, em 6 de fevereiro de 2014, o cinegrafista Santiago Andrade foi covardemente assassinado ao ser atingido por um rojão durante protestos violentos no centro da cidade. Há diversas imagens registradas pela imprensa de pessoas portando bandeiras de partidos políticos durante as práticas criminosas naquela oportunidade. Infelizmente, em maio daquele ano, milhares de pessoas voltaram a praticar episódios de violência na Rua da Consolação, com incêndios, arremessos de pedras, agressões a policiais, depredações de ônibus, lojas, além de bloqueio de rodovias, da rodovia Anhanguera, da Ponte do Socorro e da Avenida Radial Leste, em diferentes pontos da cidade. Na mesma época, na capital federal, policiais foram agredidos com madeiras e pedras durante a marcha do Eixo Monumental, conforme fato noticiado publicamente. Em 15 de junho de 2014, dia do primeiro jogo do campeonato, delinquentes explodiram bombas caseiras, bloquearam vias públicas, vandalizaram agências bancárias e entraram em confronto com a polícia nas imediações do Maracanã, no estado do Rio de Janeiro. Fatos semelhantes aconteceram no segundo semestre de 2016. Diversos protestos ocorridos em novembro e dezembro daquele ano em Brasília culminaram em incêndios, devastação de bens públicos privados, pichação de patrimônios tombados e violência praticada contra policiais por criminosos mascarados, portando faixas com dizeres "fora o presidente", então em exercício na época, Michel Temer. A esplanada dos ministérios foi completamente depredada. É fato notório que em todos esses eventos houve envolvimento de pessoas doutrinadas pela estratégia denominada Black Bloc, destinada a incitar a população à desobediência civil por meio de atos violentos, em especial a depredação de agências bancárias, concessionárias de veículos e prédios públicos. O intento subversivo organizado é retratado, inclusive, em um manual de ação direta Black Bloc, com instruções detalhadas para a adoção de táticas de guerrilha e de convencimento social, por meio de simbologias contra o capitalismo e as instituições públicas. Agora vem a perplexidade. Nada obstante, em nenhum desses casos, oriundo dessas manifestações políticas violentas, até pela data, se cogitou de imputar aos seus responsáveis os crimes previstos na então vigente Lei de Segurança Nacional, que repetia a disposição tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem ou regime vigente ou o Estado de Direito. Tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da União dos Estados. Devastar, saquear, incendiar, depredar, provocar explosão, praticar atentado pessoal ou atos de terrorismo por inconformismo político. E outros delitos que todos se enquadravam nessas condutas. Nas investigações ocorridas no âmbito de São Paulo, as condutas dos Black Blocs
foram apurados à luz do artigo de associação criminosa e milícia privada do Código Penal. Consoante noticiado na imprensa, apenas alguns casos resultaram em condenações criminais em julho de 2015. Como o processo é público, João Antônio Rosa foi condenado em primeira instância por associação criminosa a pena de 1 ano de prisão, convertido em prestação de serviço à comunidade. Já Pierre Ramon Alves de Oliveira, filmado atacando o portão da Prefeitura de São Paulo com a grade metálica, foi condenado ao pagamento de multa. Folha de São Paulo. Black blocs ficam isolados e submergem após o auge de junho de 2013. Reportagem de 13 de junho de 2023, às 23h15. Por sua vez, a Justiça do Rio de Janeiro condenou em primeira instância 23 participantes dos atos gerados pelos Black blocs. A denúncia apontou a existência de uma organização estruturada, denominada Frente Independente Popular, responsável pelo planejamento e convocação para ataques violentos. Os réus foram considerados em curso no artigo 288 do Código Penal, associação criminosa, e no artigo 244B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Corrupção de menores. Todavia, além dessa classificação típica irrisória, em sede de recurso, as condenações de todos os 23 réus foram anuladas sob o fundamento da ilicitude da prova, que se lastreou na acusação somente. Pior ainda, com relação à morte do cinegrafista Santiago Andrade, apenas Caio Silva de Souza foi condenado em um processo distinto, por lesão corporal seguida de morte, a uma pena de 4 anos de prisão, em regime aberto. Em suma, o que eu quero dizer é que, ausente o potencial concreto de conquista do poder e de substituição do governo, resta ausente a tipicidade material do crime do artigo 359-M do Código Penal. A interpretação adequada do dispositivo exige que se preserve o princípio da lesividade, de modo a restringir a incidência da norma penal a comportamentos que apresentem perigo real à estabilidade dos poderes constituídos. O que eu vou falar nesse vídeo é muito triste, muito triste. Eu estou com o coração cheio de indignação e vou ter que me controlar ao extremo para não falar o que eu realmente estou sentindo agora. Mas eu quero te apresentar uma pessoa. Esse cara aqui, ó. Esse aqui é o Charlie Kirk. Charlie Kirk, ele é o Nicolas Ferreira dos Estados Unidos. Ele é um jovem que a esquerda odeia ele porque ele consegue falar com os jovens dos Estados Unidos e consegue resgatar milhões de jovens da ideologia esquerdista e consegue trazer esses jovens para o cristianismo, para os valores de Deus, para os valores cristãos. Então ele é uma das pessoas mais odiadas pela imprensa americana e pela esquerda americana. Um pai, 31 anos, com suas 2 filhinhas, se eu não me engano, 4 anos e 1 ano, a sua esposa. E o Charlie Kirk, vou te mostrar agora as redes sociais dele. Charlie Kirk tem 7,1 milhões de seguidores e ele é um debatedor em faculdades nos Estados Unidos e participa de vários programas. Ele é um conservador, de direita, cristão. E ele tem o hábito de fazer isso aqui, ó. If I just happen to be pregnant. Oh, well, you don't happen to get pregnant. It's like esse tipo de coisa que ele vai Do you believe that being here in nas America, faculdades, ele vai nas faculdades e participa de debates e coloca o microfone aberto. What is a woman? Dude, I don't know. Ele abre o microfone e participa. What's so funny? Em I keep várias getting the same question faculdades. worded word for word. Do you guys coordinate this ahead? Então é isso que ele faz. Ele defende a visão de mundo dele em várias faculdades dos Estados Unidos. E quando ele vai lá, é uma multidão de gente que aparece. Aqui foi hoje, na faculdade de Utah Valley, né, no estado de Utah. Olha a quantidade de pessoas que aparecem para escutar ele debater. Ele não palestra, ele debate, ele deixa o microfone aberto. Quem quiser debater, vai lá e debate. Mais uma imagem. Ele fica sentado aqui. Aqui na frente tem os microfones.
E as pessoas que querem debater, debate sobre vários assuntos. Ele é um cara do bem. Não tem nada de extremista nele, não tem nada de anormal. Ele é uma pessoa completamente do bem. E hoje ele levou um tiro no pescoço por um sniper, um esquerdista, vagabundo, assassino, demoníaco, que é a maioria dos esquerdistas hoje em dia. Assim como foi feito com Uribe, assim como foi feito com Donald Trump, assim como foi feita a facada do Bolsonaro e várias outras pessoas de direita que estão sendo exterminadas no mundo. Na Alemanha, nos últimos 3 semanas, 16 candidatos da direita foram assassinados. 16 candidatos da direita perderam suas vidas nas últimas 2 semanas. E o Charlie Kirk, ele estava lá fazendo a sua palestra, né, o seu debate. Vou puxar aqui para você ver. Ele estava lá fazendo o seu debate, como vocês veem aqui, e de repente um tiro acerta ele no pescoço. Oh my God! Go, run, run! Essa pessoa foi apreendida. The spiritual... Ok. Mas antes eu preciso falar com vocês uma coisa. Isso é resultado de décadas de doutrinação, de ódio nos universitários. Ontem mesmo nós tivemos na Universidade do Paraná o Kilter e o Chiquini quase foram assassinados também porque eles foram lá a convite da universidade para debater sobre direito. E a esquerda se uniu para espancá-los. Um amigo meu, Gessé, jovem, 18 anos, foi numa universidade também para defender o que ele acredita e ele foi espancado e roubaram o celular dele. E a lista não para. Isso eu estou lembrando apenas ontem. Esses casos foram de ontem. A lista não para. Nós estamos enfrentando, não é um grupo político. Nós estamos enfrentando uma ideologia que é uma espécie de possessão na mente dessas pessoas. Onde elas acreditam que matar justifica, que matar é justificável. Por quê? Essa doutrinação e a imprensa desumaniza os seus adversários. Um exemplo eu te dou da porcaria desse lixo, dessa merda que é a Rede Globo. Olha o que a Globo publicou. Charlie Kirk, ativista de extrema direita, é baleado em universidade nos Estados Unidos. Extrema direita. O cara, ele simplesmente defende os valores cristãos, defende Deus, defende a Bíblia, e a Globo o coloca como uma extrema direita, tentando justificar, ele é extrema direita, então ele merecia ser assassinado. Ele merecia esse pai de família, né? Mais aqui, ó. Aqui no O Globo, extrema direita, depois G1, extrema direita, é baleado. Não, ele foi executado. Isso é um resultado de décadas dessa imprensa desgraçada, canalha, vagabunda, pilantra, do demônio, que está desumanizando qualquer um que se atreve a pensar por conta própria. A Globo tem que acabar. Qualquer empresa que publique qualquer coisa na Globo tem que sofrer um boicote nacional. Se você é uma pessoa de direita e você vê algum anúncio sendo passado, nós vamos divulgar, preocupa, nós vamos divulgar todas as empresas que anunciam na Globo. Não compre dessas empresas. Se for banco, feche sua conta. Essa desgraça dessa imprensa tem que acabar. Por causa dela e da doutrinação que eles fazem, uma pessoa quase perdeu a sua vida hoje. Na verdade, ele está entre a vida e a morte. Enquanto eu gravo esse vídeo, ele pode estar morrendo. Nesse momento. Agora eu quero mostrar para vocês, eu vou terminar o vídeo agora mostrando o extremismo desse cidadão. Como ele é extremista. Então, se você não conhecia Charlie Kirk, que é o Nicolas Ferreira dos Estados Unidos, 7 milhões de seguidores, salvou milhões de jovens da doutrinação e trouxe eles para o mundo cristão. Esse é o extremismo dele. Is coming to the West. And the spiritual battle is coming to the West. And the enemies are wokeism or Marxism combining with Islamism to go after what we call the American way of life. And the American way of life is very simple. I want to be able to get married, buy a home, have kids, allow them to ride their bike till the sun goes down, send them to a good school, have a low crime neighborhood, not to have my kid be taught the lesbian, gay, transgender garbage in their school.
while also not having them have to hear the Muslim call to prayer 5 times a day. That's important. We want the American way of life, which is, by the way, Christendom. Christians, our sacrifice, our toil, our vision, the outgrowth of the scriptures gave us Western civilization. And this is where I think is a great rallying cry. Doesn't matter if you're Hispanic, doesn't matter if you're Asian, doesn't matter if you're black or white. Everybody, if you are Christian and Jesus Christ is your Lord and Savior, these two threats are combining forces to come after us. And it's time that the church stands and rises up against it. Esse é o extremista que a imprensa dos Estados Unidos e a imprensa brasileira está tentando convencer todo mundo que merecia ser assassinado. É isso que eles querem de cada um de nós. Hoje, você defender os valores cristãos é tão perigoso quanto defender o cristianismo na época do Império Romano. É só para os corajosos mesmo. É só para quem não tem medo, para quem entende que esse plano é passageiro, que o que nós fazemos aqui vai ecoar na eternidade, no reino dos céus. Que nós esperamos poder ser dignos da vida eterna. Ele está entre a vida e a morte. Peço para que você reze pelo Charlie Kirk, coloque ele em suas orações. Meus filhos o acompanham, adoram ele, estão chocados com o que aconteceu. E para concluir, no mundo que a gente vive hoje, defender os valores cristãos, ser de direita e ser conservador, você deixa de ser humano na visão da imprensa, da esquerda, da justiça, do Alexandre de Moraes, e sendo assim você não tem os mesmos direitos. Decidir continuar defendendo isso é ser corajoso. É hora de reagir. Mais do que nunca nós devemos reagir. Nem que eu tenha que andar pelo Brasil com colete à prova de bala e com capacete balístico, nós não vamos parar de defender aquilo que nós acreditamos. Porque nós estamos doando as nossas vidas, nos sacrificando pelos nossos filhos e os nossos netos. Reze pelo Charlie Kirk.